Olá para todos. E na aula passada a gente esclareceu uma coisa muito interessante. Nós estamos construindo a reta tangente para um gráfico da função. E apesar de nós considerarmos gráficos diferentes e pontos diferentes, nós entendemos que mesmo fazemos mesmo procedimento. Qual é esse procedimento? Esse procedimento é o seguinte: nós consideramos essa diferença e dividimos ela por A, esse passo, o valor desse passo, esse intervalo. Por isso, nós temos um nome especial para o limite dessa diferença e esse nome é derivada. E nós podemos falar que derivada é um limite de tal diferença quando A tende a zero. E essa A é um novo argumento e essa função que nós consideramos aqui, ela depende de A, como função de A é considerada. Mas, tudo isso muito bom. Nosso sistema de denotações sem pecado nenhum, está sem pecado nenhum, mas existe uma tradição. A tradição é a seguinte: se nós temos uma tradição histórica, se nós temos uma variável x e a gente considera a diferença entre um valor final de x e valor inicial, então diferença entre estes dois valores se denota como delta x. Então, se nós demos um incremento para uma função de x1 para x2, então delta x é x2 menos x1. Essa delta pode ser como negativo, tanto positivo. Se ele é negativo, então x2 é menor do que x1. Se ele é positivo, x2 é maior do que x1. E neste caso, a nossa definição da derivada pode ser dada na forma. Aqui, na verdade, temos que observar que nós consideramos aqui, nesse valor, esse valor, nós consideramos a diferença de valor final da função e valor inicial da função. Podemos denotar y2 é f de x0 mais delta x e y1 é igual a f de x0, valor inicial da função. Por isso, delta y é uma coisa f de x0 mais delta x menos f de x0. Por isso, podemos dar a definição seguinte: seja f de x uma função e x0 é um ponto que pertence ao domínio dessa função. Então, limite delta x tende a zero, delta y, então y é função delta x, se chama derivada
no ponto x0. Então, aqui, ΔX é ΔX, sim, mas ΔY é igual a f de x0 mais ΔX menos f de x0. Nós escrevemos a mesma coisa nas outras palavras. Então, aqui vamos então escrever aqui x mais ΔX. E aqui f de x mais ΔX. Só isso. E este valor, BC, agora é ΔY. Nós denotamos somente por outra forma. E agora a mesma derivada, ela se denota assim, f' de x0. Então, temos que prestar mais atenção para essa denotação ΔX. ΔX não é um produto, alguma coisa, delta por x. Essa é uma variável completamente independente de variável x. Então, quando nós consideramos esse limite, nós consideramos esse limite, apesar de ele depende de x e ΔX, ele vai depender de duas variáveis. Nós consideramos que essas variáveis são independentes e também nós consideramos esse limite em relação à variável ΔX. Nós temos que ver para este ΔX como uma coisa inteira. Não podemos separar delta de x. Então, aqui esse limite se considera em relação a ΔX. E esse ΔY também é uma função de duas variáveis, de x e ΔX. Ela vai depender quando nós vamos construir esse limite. Então, x0 e ΔX. Mas aqui x0 é considerada como um valor constante. Não é variável. Variável aqui é ΔX, quando nós construímos esse limite. Então, nós consideramos um novo conceito que se chama derivada, e esse é um conceito central da ciência contemporânea e da nossa ciência, do cálculo e de tudo. Agora vamos resolver mais um exercício. Encontrar a derivada da função y igual a x² no ponto x0, no ponto geral. Na verdade, a gente já resolveu esse problema muitas vezes, quando nós encontrávamos coeficiente angular da reta tangente para a parábola y igual a x². Mas, então, foram x0 fixas, foram os números aqui. E agora vamos encontrar quando temos esse x0 na forma geral. É uma letra. Então, pela definição, o que é derivada? Derivada é limite de ΔY sobre ΔX. O que é ΔY? É incremento de função. Então, valor final de ΔY é este, valor inicial de ΔY é este. E aqui, ΔX só. Encontramos esse limite. Nossa função é x², por isso f nós substituímos por quadrado. Então, aqui temos valor final é x0 mais ΔX ao quadrado. E cada vez que a função for diferente, então vamos ter aqui expressão diferente, mas sempre vai depender de x0 mais ΔX. É argumento dessa expressão. Agora, x0 mais ΔX ao quadrado menos x0 quadrado. Então, abrimos esses parênteses, temos essa coisa. Limite, desculpa. Aqui. Limite ΔX
tende a zero. Aqui temos esse limite porque esse vai se aniquilar. E temos esse limite, essa expressão debaixo do limite é essa. Então temos 2x0 aqui, porque delta tende a zero. De novo, nós consideramos essa função como função de delta x só. Nós não consideramos x0 como uma variável. Aqui é a variável delta x. Nós encontramos esse limite como limite de função que depende somente de delta x, e esse x0 é um número constante. E então, nesse caso, esse limite é igual a 2x0. Só isso. Então, derivada de x quadrado em ponto x0 é igual a 2x0. E nós podemos escrever isso na forma geral, porque podemos representar esse 2x0 como o valor da função 2x no ponto x0. Então, é claro. Por isso, podemos falar que a derivada de x quadrado é 2x. Então, nós tínhamos uma função, x quadrado, e nós encontramos a derivada dela em qualquer ponto. Nós podemos agora calcular a derivada em qualquer ponto de função x quadrado. Agora vamos voltar ao nosso problema sobre velocidade instantânea. Então, qual foi a dificuldade? Nós consideramos um processo de queda livre quando um corpo material está caindo de uma altura. E a gente combinou que nossa lei de movimento é a seguinte: nós construímos o eixo X para... Não, foi eixo Y. Esse eixo Y foi direcionado para baixo. Aqui Y, Y, Y. E aqui Y também. Esse eixo Y foi direcionado para baixo. E por isso a lei de movimento tem essa forma. Y de t é igual a 5 de t quadrado, onde t é tempo. Agora, qual foi a dificuldade? A dificuldade foi que a velocidade é... para calcular a velocidade, temos que dividir a distância percorrida por tempo em qual essa distância foi percorrida. Mas essa distância, essa relação não é mesma para segmentos diferentes do tempo. Como é? Para encontrar uma distância percorrida do tempo, temos um ponto em qual nós queremos encontrar velocidade, ponto t é 1 segundo. Então, nosso problema é qual velocidade foi no momento 1, no momento de tempo 1 segundo. Então, é velocidade instantânea. Mas como medir ela? Então, temos que dar um incremento para tempo. Então, vamos considerar aqui é 1 segundo. Esse intervalo do tempo é 1 segundo. Temos que medir a distância percorrida de 1 segundo, é y de 2 menos y de 1, vai ser y de 2 é aqui 20, menos y de 1 é 5, então 20 menos 5 é 15. E temos que dividir por 1 segundo. Por 1 segundo vamos dividir, vamos ter velocidade 15. Agora vamos escolher um outro segmento de tempo, um outro intervalo de tempo que é mais 5, 0,5 segundos. Então, esse é 2 vezes menor, esse intervalo do tempo. E vamos de novo, mas o momento de tempo inicial é mesmo, t igual a 1. Mas agora vamos medir de novo essa velocidade. Temos que obter de novo velocidade 15, mas tudo vai dar errado, porque vamos calcular, vamos substituir distância percorrida é y de 1 mais
0,5 é 1,5. Depois de calcularmos e temos que, para encontrar esse intervalo que foi percorrido, então temos que subtrair y de 1. Vamos e dividir por 0,5 já, por esse intervalo. Então vamos ter essa velocidade. É bem diferente dessa primeira. E cada vez, se nós vamos mudar esse intervalo do tempo, nós vamos obter velocidade diferente. E não podemos atribuir a nossa velocidade nenhuma dessas, porque velocidade deu que essa velocidade depende de intervalo do tempo em qual nós consideramos esse movimento. Mas, se isso não vai acontecer se nosso movimento é uniforme. Mas quando não é uniforme, tudo depende em qual momento a gente considera. Mas, agora, vamos prestar atenção que, de novo, nós fizemos o mesmo procedimento como foi. O que nós temos um momento de tempo inicial, temos um momento de tempo final, é t0 mais tal. Temos que considerar a distância percorrida, é a diferença entre ponto final e ponto inicial, e dividir por tempo. Então vamos ter uma velocidade média nesse intervalo. E agora temos uma ideia. Vamos escrever limite, porque essas velocidades, elas são, quanto menos escolhemos esse intervalo, é mais exato o valor da velocidade. Então, se esse limite de velocidades existe, quando tempo tende a zero, então esse limite de velocidades vai ser o mesmo que podemos considerar como velocidade instantânea. Então, podemos achar que velocidade instantânea é somente o limite seguinte. Então, limite ΔT tende a zero. Aqui y de t0 mais ΔT menos y de t0. E aqui ΔT. Mas o que é isso? Isso é limite, na verdade. ΔT tende a zero. ΔY sobre ΔT. Na verdade, isso é y linha de t0. Essa é derivada. Então, o que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea é derivada de lei de movimento. Agora, o que está acontecendo agora? Que temos que prestar atenção. Para calcular a velocidade instantânea, na verdade, temos que saber lei de movimento. Todos esses raciocínios nós colocamos aqui somente em caso que nós sabemos lei de movimento. Neste caso, nós podemos definir o que foi a velocidade instantânea. Neste caso, a velocidade instantânea é derivada de lei de movimento no tempo. Então, lei de movimento é aquela coisa que é uma função que mostra como distância coordenada corrente depende de tempo. Em cada momento de tempo, essa lei mostra para nós a coordenada. Então, se nós considerarmos, para obter a lei de velocidade, temos que encontrar a derivada. Então, como foi a lógica daquela coisa que nós fizemos agora? A lógica foi a seguinte: antes de nós, de novo, não resolvemos um problema novo. Então, nosso conceito da derivada, ele não resolveu um problema. Qual é o problema? Nós sabemos sobre alguma coisa e precisamos calcular essa coisa. Esse é um problema comum. Não. Aqui foi coisa completamente diferente. Nós precisávamos definir alguma coisa.
Então, nós não tínhamos definir, nós não tínhamos conceitos para definir alguma coisa. Nós sabemos conceito intuitivo da velocidade. Poderíamos falar alguma coisa que mostra um velocímetro. Mas, como definir essa coisa exatamente, da forma exata, nós precisamos do conceito da derivada. Então, esse conceito é muito importante. Ele acontece nas muitas ocasiões de aplicações e na matemática. Então, e mais intuitivamente, sem entrar em detalhes, nós podemos falar que se nós temos uma função o que é derivada no ponto x0. Então, essa função tem incremento, no ponto x0 tem incremento delta y, quando x0 varia de x0 mais delta x. Então, o que é derivada? Derivada é limite delta y, delta x, quando delta x tende a zero. Se chama derivada. Mas qual é o sentido dessa derivada? Derivada é velocidade de crescimento de nossa função, velocidade instantânea do crescimento da nossa função. Esse é o sentido matemático. Sentido geométrico da derivada é coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. E sentido físico pode aparecer em qualquer forma. Vamos considerar mais um exemplo que a derivada aparece nas aplicações. Vamos considerar o problema de definir densidade linear de uma haste. Então, o que é densidade linear em geral? Então, é um valor físico que pode ser definido como massa de uma haste definida por comprimento dessa haste. Por quê? Na verdade, por exemplo, podemos definir essa haste dessa densidade linear como a massa de 1 metro de uma haste. Então, se a haste é uniforme, então não tem problema nenhum para definir, somente temos que dividir. Agora vamos considerar um caso diferente. Não vamos fazer suposição que essa haste é uniforme. Vamos falar que essa massa é variável. Então, a massa de 1 metro de haste não é constante. Vamos falar que essa haste não é uniforme, tem uma forma muito complicada, mas o que é conhecido que é função de distribuição dessa massa. Como é conhecido? Então, vamos imaginar que a gente pode definir para qualquer comprimento de uma haste, podemos qualquer a massa dela. Então, nós sabemos uma função, ela está escrita. Então, nós sabemos alguma informação sobre essa haste. Então, por exemplo, função comprimento de x1, esse comprimento. Então, temos que só substituir x por x1 e calcular na função conhecida. E vamos ter massa desse intervalo dessa haste. A mesma coisa com x2. Por exemplo, nós substituímos x na função conhecida, substituímos x por x2 e vamos saber a massa desse segmento, dessa haste. Então, usando nossa função conhecida. Eu não vou fazer suposições de onde nós sabemos essa função. Então, mas sabemos. O que é, então, neste caso, é densidade linear dessa haste. É claro que essa densidade vai mudar, vai variar, dependendo do ponto. Então, aqui, essa densidade é maior,
porque esse mesmo comprimento aqui e aqui vai ser mais pesado, porque ele é mais denso aqui. Então, essa densidade varia. Então, temos que definir o que é densidade instantânea. Então, por que dificuldade? Pela mesma causa que foi, temos dificuldade quando nós definimos a velocidade instantânea de um corpo em queda livre. Por quê? Porque agora vamos considerar esse x0 em qual ponto nós queremos encontrar essa densidade instantânea. Então, esse segmento dessa haste vai ter comprimento x0 mais ΔX. Massa daqui foi m de x0. Massa daqui ficou m de x0 mais ΔX. Então, massa desse intervalo é a diferença entre essas massas. E densidade é essa diferença dividida por ΔX, porque ΔX é comprimento aqui. E o que acontece agora, se nós vamos escolher ΔX diferentes, vamos ter essa densidade média diferentes. Então, para cada ΔX, vamos ter sua densidade média. Mas podemos fazer a mesma observação. Essa densidade média vai ser mais exata se nós vamos fazer essa ΔX menos e menos. Então, cada vez quando nós calculamos ΔX, quanto menor essa ΔX, essa média é mais céu para cima de densidade instantânea de ΔX. Então, por exemplo, por isso podemos somente considerar limite dessa densidade média e falar que esse limite vamos chamar de densidade instantânea. Densidade no ponto x0. Então, limite dessa coisa é densidade instantânea. Mas, o que aconteceu? Nós vimos a mesma coisa, que essa coisa, pela definição, é mesma derivada de função m de x. Então, velocidade instantânea, densidade instantânea de uma haste é derivada de função, densidade linear em um ponto de uma haste é derivada da função de distribuição da massa.